Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O assunto de hoje, eu adoro, é a linguagem, a língua portuguesa, um olhar de quem conhece de verdade e profundamente, de quem é professor do assunto. Eu diria mais, é um dos guardiões da última flor do laço inculta e bela, como disse Olavo Bilac, para designar o nosso idioma. A linguagem escrita, com o advento das redes sociais, inclusive ganhou importância. Muitas pessoas voltaram ou passaram a escrever. Mesmo na era do audiovisual, do áudio e do vídeo, tudo começa com um bom texto, que eu digo que é a expressão, a primeira parte de um raciocínio organizado. Então, o nosso outro olhar de hoje é sobre a língua portuguesa, diante dessa nova era da comunicação, em que todo mundo é um pouco formador de opinião e também produtor de conteúdo. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com um verdadeiro mestre no assunto, professor Paulo Ledur. Além de uma densa formação acadêmica, ele ministra cursos, aulas, seminários em instituições importantes do nosso estado, autor de diversos livros, tem destacada atuação como editor, seja à frente da sua editora AGE, também como dirigente do Instituto Estadual do Livro, presidindo a Câmara Rio-Grandense do Livro, a Feira do Livro de Porto Alegre, ou ainda o Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. Professor, bom dia, bom sábado e que alegria tê-lo aqui conosco. Bom dia, Kleber, bom dia aos teus ouvintes, é um prazer enorme atender ao teu chamado, com muito orgulho, porque tu és um profissional que eu aprecio demais nas comunicações do Rio Grande do Sul. Muito prazer. Professor, eu queria começar daí, sobre isso que eu acabei dizendo um pouco na abertura. Eu enxergo assim o texto, né, mesmo na era multimídia, multiplataforma, o texto ainda continua sendo uma espécie de matriz do bom raciocínio, ou do bom argumento. O senhor acha que é um pouco isso também? Ele ajuda a organizar o pensamento? Mas, sem dúvida. Aliás, o pensamento precede a escrita. Antes de escrever, eu tenho que criar um cenário. Onde, como, de que forma, para quem eu vou me comunicar? Para depois começar a escrever. Então, é preciso organização. Que nem o pintor, quando vai pintar um quadro, ele não pega os pincéis e molha nas tintas e começa a pintar. Não, ele antes disso, ele monta na mente dele o quadro, ele cria o cenário, diz, eu quero representar isso, desse jeito e não daquele outro, etc. Ele define tudo isso, para então lançar mão dos pincéis e começar a pintar. Assim o músico, perfeito, quando vai compor uma música, também, ele não começa lá com a pauta, né? Não, ele imagina. Então, Beethoven, quando compôs as grandes obras dele, ele pensou muito antes de compor, ele não começou compondo, né? Não, ele pensou o que ele queria expressar com aquilo, e que só quem aprecia música clássica e que tenta descobrir isso é que aprecia. Muito diferente de outros estilos de música, contra os quais não se tem nada contra, mas que são efêmeros. A música erudita, não. Então, a escrita, ela começa a criação do cenário. Depois parte para as palavras. Essas palavras têm que ser bem escolhidas e, sobretudo, bem montadas. Elas têm que se relacionar harmonicamente para produzir aquele sentido que eu quero passar. E aí, sempre me ocorre que é preciso ter vocabulário. Sim, é preciso ter. Só que o vocabulário, as palavras, são a parte pobre do texto, né? Ela é uma matéria-prima que eu preciso muito, mas ela é necessária, mas elas são muito pouco
Eu posso juntar 500.000 palavras e não produzir um significado. Não, e tem muita gente, professor, que é boa de vocabulário e ruim de texto. Né? Isso, Conhece exatamente. muito, cientificamente preparado e tal, tem Isso. boa dose de leitura e não vai bem no texto, né? Texto incompreensível, chato, né? Tem muito esse exemplo aí que você está dizendo. Exatamente. Outros tratam de ser prolixos. Eu quero ser diferente. Então, para me entender, eles vão ter que ir a fundo. E aí escrevem de uma forma que o leitor nem vai ler. Eu começo a ler aquele texto, não dou sequência. Eu tenho muita coisa para fazer no pouco tempo que eu tenho à disposição. Então, vou citar um exemplo assim bem típico. O hino nacional brasileiro. Como é que ele começa? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Eu conheço pessoas que choram cada vez que cantam o hino, mas não entendem nada do que essa frase quer dizer. Por quê? Porque está tudo escrito numa forma antiga, em que as pessoas tinham tempo para colocar aquilo na ordem direta. Se eu disser a mesma coisa na ordem direta, todos vão entender imediatamente. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Se eu disser, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ouviram o quê? O brado retumbante de um povo heróico. Ficou fácil de entender. Fácil. Por quê? Está na ordem direta. Então, a boa linguagem é aquela que reflete o espírito da época. O que o espírito da época hoje caracteriza o Kleber, Benvenu, Paulo Ledur e os ouvintes nos dias de hoje? É texto que seja de rápido entendimento. Não há tempo a perder. E pode ser bonito, né? Pode ser bonito, sim, elegante. Claro, perfeito. Mas tem que ser compreensível, né? Imediatamente compreensível. Porque aí entra a questão clareza. Ou seja, eu só tenho tempo, no máximo, para ler uma vez o texto. Não há tempo para ler uma segunda vez. Então, eu tenho que entender nesta primeira leitura. Leu, entendeu. Hoje, eu até brinco dizendo que a exigência quase chega ao ponto de alguém ter que dizer, não li e já entendi. Ou seja, muito bom. Então, isso para, vamos dizer, criar uma caricatura de como é o tempo em que nós estamos vivendo hoje. É depressa, não há tempo a perder. Então, tudo na ordem direta, palavras simples, se eu tiver que ir ao dicionário, eu não vou. Né? Então, exigir que o leitor vá ao dicionário, destrói o texto. O leitor vai abandonar aquele texto, ou vai ler contrariado. Destrói a compreensão. Né? Isso. Então, o texto não são as palavras apenas. As palavras são apenas a ferramenta usada. Aí entra como é que eu vou armar essas palavras. E que pensamento eu quero reproduzir. Como é que eu quero ser entendido? Eu quero ser entendido como um grande escritor ou um escritor grande? Vai ser um grande escritor, mas qual é a diferença? É a do contexto. O leitor vai me entender se eu disser escritor grande e não grande escritor. Então, isso é contextual, isso faz parte da questão mais sutil da linguagem, que é o senso comum. Eu preciso estar em consonância com o Kleber, quando eu conversar com ele e com os ouvintes dele, para eles me entenderem. E, professor, a leitura, imagino, continua sendo o melhor remédio para esse desafio. E até incluiria uma outra pergunta: quanto é dom, vocação, quanto é preparação? Porque é isso, né? A gente vê pessoas vocacionadas por aí, né? Que tem essa dimensão da arte, não sei se assim eu posso dizer. E quanto é preparação? Bom, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A leitura, eu costumo comparar com a natação. Como é que alguém aprende a nadar? Entrando na água, não tem outra maneira. Pode ler 500 manuais de natação, mas não vai aprender a nadar enquanto não entrar na água. A leitura é a mesma coisa, se precisa ler. Tá? Por quê? Para conhecer a água, como é que é a água, como é que é esse texto. Então, a leitura é fundamental em qualquer processo de formação de quem escreve. O que é dom e o que é resultado de um esforço?
Se não existirem as duas coisas, não existirá o grande escritor. Ele tem que ter o dom, mas precisa trabalhar esse dom, aperfeiçoá-lo. Em todas as áreas é assim, né? Os países com um nível de educação muito baixo jogam fora muitos cérebros, a gente costuma dizer, a perda de cérebros. Pessoas vocacionadas que não tiveram a oportunidade de se aperfeiçoar naquela vocação dele. Não trabalharam isso. Então, tem que ter a vocação para ser um grande escritor. Tem que ter a vocação e trabalhar isso, aperfeiçoar, trabalhar. Por outro lado, se alguém não é vocacionado, ele pode até ser um bom escritor, mas nunca será um escritor diferenciado, por mais esforço que ele faça, porque falta aquela questão que a natureza dá a quem é um grande escritor. Aliás, isso vale em todas as manifestações. Todas as áreas. Todas as manifestações culturais, vale isso. Na área técnica, isto é menos sensível. Certo. O sujeito pode ser um grande advogado, pode ser um grande médico, apenas com esforço físico, treinando, exercitando aquilo. Mas escritor já é um pouco muito mais difícil. Aliás, qualquer manifestação cultural, o grande músico acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Então, não dá para exagerar, é tudo vocação ou é tudo exercício. Não, as coisas são mais complexas um pouco. Na minha ótica, claro. Não, acho que faz todo sentido também, pelo que eu observo. Professor, e aí entrando então nessa era, né, das redes sociais, que transformou quase todo mundo num produtor de conteúdo, até num formador de opinião, como eu disse na abertura, né? Todo mundo passou a escrever, né? Eu vejo a minha mãe lá de Casca, quase 80 anos, não escrevia mais, né? E depois das redes sociais voltou a escrever. Foi obrigado. Quanto disso, por outro lado, também talvez tenha se banalizado um pouco o texto. Não sei qual é a sua análise aí, quanto as redes sociais ajudou ou prejudicou a linguagem e a produção textual? Eu vivi as duas fases. Eu me lembro muito bem que, quando tinha um projeto para apresentar, eu fazia um longo texto, elaborava esse projeto e encaminhava com uma correspondência aquele projeto. Mas muita coisas menores, se resolvia só na linguagem oral. Marcar um encontro, eu tenho um projeto, então venha, vamos tomar um café e tal. Apresentava oralmente. Mas chegou um momento em que nada mais foi apresentado oralmente. Imediatamente vinha uma determinação. Manda um e-mail, depois manda um WhatsApp. E para mandar um e-mail ou um WhatsApp, o que tem que fazer? Escrever. Então, a escrita virou uma necessidade em qualquer área, até nas relações familiares, como tu acabaste de citar o exemplo da tua mãe. Nas relações familiares, pessoais, tudo hoje é palavra escrita. E aí o sapato apertou, né? É verdade. As pessoas passaram a sentir, poxa vida, nunca tinha escrito nada. Grandes cirurgiões, uma hora para outra, tem que publicar um artigo, e aí como é que eu escrevo? Chama o Kleber. O Ledu. O Kleber grava, depois e eu assino, fica aí meu nome, o artigo. Isso é fato, né? Mas os profissionais, puxa vida, pela santa, passaram a ter vergonha, eu tenho que, no mínimo, saber escrever, não é possível. Então, esta é uma necessidade hoje vital em qualquer profissão. E aí não entra o chamado internetês. O internetês é aquela linguagem que imita a fala. O internetês, para mim, nada mais, nada menos é do que a transposição da fala para a escrita. Que características? Tudo é abreviado. Tudo é abreviado, porque a fala é mais rápida que a escrita não consegue acompanhar a velocidade da fala. Aí abrevia tudo, não usa acento, porque o acento emperra, não usa inicial maiúscula, ou é tudo maiúsculo ou nada. Enfim, tudo que emperra a celeridade da escrita
é adaptado. Muita gíria é da linguagem oral, usar mais gíria, linguagem mais popular. Desrespeito à gramática também é da linguagem oral. Nós temos liberdades na hora da fala. E a fala, além de tudo, eu disponho de gestos, de expressões corporais. Um piscar de olho tem um significado fantástico. Torce o nariz, então nem se fala. Mexe as orelhas. Tudo isso contribui na fala oral, e na escrita eu não disponho disso. Na escrita eu tenho que compensar essas ausências. E isso torna a escrita difícil, sem dúvida. Isso requer muito exercício, não é? E nas redes sociais meio que criou uma cultura de artificialidade, superficialidade. A cultura da superficialidade é o grande prejuízo que os meios eletrônicos nos trouxeram, mas que está sendo vencido. Aqueles blogs, aqueles espaços da comunicação eletrônica, eles já estão muito exigentes. Os leitores exigem um texto minimamente bem escrito, senão não lê. Eu não sou está mal escrito, eu não leio, não gosto de ler. E, então... É desconfortável, né? Ler um texto mal escrito, a gente desiste, como o senhor disse. É mais uma vez uma questão de mercado. Então, o leitor quer um texto bem escrito, senão quem escreve mal é eliminado. Então, até eu digo, professor, na minha experiência aqui na área de redes sociais, tem algumas regras, né, sagradas, que às vezes eu tento desacralizar um pouco. Uma delas tem que ser texto resumido. Texto resumido quer dizer... curto. Até tem, mas eu quero dizer, começou a surgir também o textão das redes sociais. Quando é um textão bem escrito, sustenta e dá muito engajamento. Também roda nas redes sociais, inclusive textão, desde que seja bem escrito. E muitos imprimem esse texto para lerem de uma forma mais confortável, quem sabe. Mas, na verdade, é que o que nós estamos vivendo é um processo de consolidação desta passagem para o meio eletrônico. Isso leva gerações. E nós estamos vivendo essas gerações ainda, mas está havendo, claramente para mim, um processo de consolidação, em que as abóboras, para usar uma linguagem bem popular, vão se acomodando na carroça. E como é que está o livro no meio disso, justamente essa transição? O livro, o consumo do livro impresso, livro de papel, parou, diminuiu? Como é que está esse processo, professor? Não, é muito boa, muito oportuna a pergunta. Também é um processo, como tu disseste, e com isso a solução não é de um dia para o outro. Isso não se consolida tão rapidamente. Ainda está em consolidação, mas eu diria mais adiantado. Hoje, para mim, está muito claro. O livro de consulta tem no meio eletrônico vantagens com que o livro impresso não consegue competir. Você, por exemplo, quer procurar o significado de uma palavra. Eu vou lá no meu dicionário, vou localizar esse dicionário na minha biblioteca, e dentro do dicionário vou localizar aquela... Eu perdi 5 a 10 minutos. No meio eletrônico, eu digito 2, 3 letras, já aparece a palavra e eu tenho a resposta imediata. Então, esse tipo de livro tem no meio eletrônico uma solução com uma larga facilidade. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Então, a maioria desse tipo de livro não tem mais a edição impressa. Tá? A pessoa já está se acostumando direto no meio eletrônico. Já o livro de leitura, aquele romance que você quer ler, o livro de contos e poesia, esse aí não tem vantagem nenhuma no meio eletrônico. O fato de eu poder virar a página, voltar e ir com facilidade, e sentir o cheiro da tinta, né? Manusear, porque a leitura não se dá só pelos olhos. Né? Nós que fomos alfabetizados escrevendo a caneta, a lápis, o conhecimento também vem pelas mãos e sobe para o nosso cérebro. Então, não é só os olhos que eu sou daqueles, eu gosto de ler muito
filosofia, teologia, ciência política, ciência da comunicação, são daqueles que leio com lápis, e marca. lápis, não caneta, e marco, e Isso, escrevo, e faço raciocínios e rabiscaiadas que me ajudam muito. Exato. Isso eu faço muito, quando vejo um pensamento, que genial, eu marco. Aí, na próxima, eu me lembrar como é que foi, quem é que disse, o que ele disse mesmo, eu localizo e está marcado. Já nos meios eletrônicos, eu não, pelo menos, até é possível fazer, imagino eu, mas não tem o mesmo retorno, o mesmo benefício que tem o livro impresso. Então, para mim, isso está bem claro, Cléber. O livro de consulta, meio eletrônico. O livro de leitura, papel. Isso o mercado está, aos poucos, consolidando. Agora, claro, para quem viaja muito, ele viajante inveterado, pode levar sua biblioteca inteira, né, no seu e-book da vida. No e-book, isso. Ele carrega um e-bookzinho e está levando a biblioteca toda para ler onde ele chegar. E aí sim, claro, é mais um benefício dos meios eletrônicos. Sintetizando, Cléber, os dois vão conviver por muito e muito tempo, até surgir alguma coisa que ainda possa beneficiar mais ainda o leitor, que, lamentavelmente, a formação de leitores é uma carência muito grande. O senhor vê... Em especial em países como o nosso, que ainda não descobriu a verdadeira rota da educação. Verdade. Eu vou, em seguida, eu vou entrar nesse assunto. Eu só ia comentar, no jornalismo, tu vê como é este tipo de leitura, jornalismo factual, né? Esse tipo de leitura de consulta, que o senhor chama, explica um pouco a queda dos jornais impressos, que ainda não diminuiu, porque é uma leitura de consulta, que pode muito bem ser feita no digital, né? E não é uma leitura de duração, é do dia, então por isso consulta. Eu queria entrar nesse assunto aí que o senhor já inaugurou um pouco, e lhe ouvi sobre a questão do ensino da linguagem e da produção textual na educação formal, seja no ensino fundamental, no ensino médio, como podemos estar formando uma legião, professor, de incapacitados na arte de ler, escrever e interpretar um texto. Onde foi que a nossa educação perdeu a mão nesse sentido, na sua opinião? Esse é outro tema que exige uma reflexão profunda. Eu tenho a impressão que as autoridades da área do ensino deveriam se preocupar muito com uma questão que, para mim, é vital. Tradicionalmente, nós aprendemos usando basicamente a memória e pouco a inteligência. Ou seja, nós buscamos aprender memorizando tudo, decorando, em vez de pensar. Eu costumo trazer um exemplo, que é o estudo das preposições. As gerações mais antigas, e para minha tristeza, eu vejo que continua sendo igual. Quando se estuda o capítulo das preposições da gramática, começa a decorar. Quais são as preposições? Aí vem. Isso vira um jogral, é bonito até de ouvir. A, ante, após, até. Com, contra. Depois de cada letra, se faz uma pausa. Parece uma música. Tem uma sonoridade, né? Tem uma sonoridade. E a lista é longa, né? Ou seja, todos nós nos esforçamos, fizemos um grande esforço para decorar essa lista. E aí se esquecer algum. Bem, útil isso? Pode ter alguma utilidade. Eu, até hoje, não encontrei nenhuma. Pelo contrário, levei uma bola pelas costas no vestibular que eu fiz. Havia um A na linha, parece que era 19 do texto, e aí vinha a questão. O A da linha 19 do texto classifica-se como? Aí vinha as 5 opções. Preposição, artigo, pronome, advérbio e interjeição. Eu me atirei, bom, isso é a primeira das preposições, é a, ante, após, até. É a primeira, marquei, nem fui olhar para a cara daquele A. E não era, errei. Aquele A era um pronome. Mas então, como é que eu devo estudar isso? Uma coisa não adiantou decorar. Se o A pode ter 3 funções diferentes numa frase,
Não adianta eu decorar que ele é preposição, porque ele pode não ser. Aí, como é que se deve estudar? Pega um texto de um bom escritor, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana e outros, Érico Veríssimo, e um texto em que haja 3 diferentes ases, com 3 funções diferentes. E vamos estudar, vamos ver qual é a função que cada um desses ases exerce dentro da frase. Ele está substituindo o substantivo Maria. Se ele está substituindo um substantivo, então ele é pronome. Pronome, a serviço do nome, a serviço do substantivo. Isso é uma forma inteligente de ensinar. Esse aí está acompanhando um substantivo, ele está definindo um substantivo. O Kleber, esse osso, ou a Maria, esse A só pode ser artigo, porque ele está acompanhando o substantivo, está definindo que é feminino. E o A, pronome, que é aquele que substitui o nome. Então, feito esse estudo, pega um segundo texto, faz o aluno sozinho fazer de novo o mesmo exercício, a maioria dos alunos já vai acertar. Então, ele vai aprender realmente a distinguir preposição de artigo e de pronome. Ele vai aprender isso com muita segurança para nunca mais esquecer, usando a lógica, o pensamento. Ele vai pensar mais e decorar menos. Não significa isso que vamos abandonar a memória. O alemão Alzheimer aplicado em todos. Não é isso. A memória é fundamental. Mas a inteligência tem que buscar a memória para seu auxílio. Então, a memória a serviço da inteligência. Eu entendo, Cleber, a dificuldade do ensino está muito baseado nisso. Não só do português, de qualquer matéria. O que adianta eu saber que Getúlio Vargas se suicidou no dia 24 de agosto de 54? Isso é um fato. Mas não é muito melhor, mais importante eu saber por que ele chegou a esse extremo? O que o levou a esse ato tão complexo? Isso é muito mais importante. E aí me exige eu pensar, claro que havia uma crise assim, as relações políticas eram assim. Aí eu vou aprender história, né, através do raciocínio, do pensamento, menos Professor, nós estamos já nos aproximando ao final aqui dos nossos 30 minutos de conversa. Se tem lista de fãs aí do senhor e da sua história, eu estou entre os primeiros, a minha equipe aqui da Critério, todos gostamos muito do senhor, mas ainda tem um tempinho para uma mensagem final, e eu quero talvez recolher aqui uma mensagem síntese de tudo que o senhor disse, uma pretensão de jornalista, né, fazer uma síntese, mas é um pouco assim, texto, todos precisamos e todos podemos, né, nesta era, não precisamos ter medo mais disso, e todos precisamos dele, né? Sem dúvida. Sem dúvida, não há como sobreviver sem escrever, eu acho. Eu fico com pena das pessoas que perderam a coragem de escrever. Tem que criar coragem de escrever. Mas eu sou um fracasso. Não, mas trata de ver com alguém, vai lá, faz um curso, lê e vê como é que os outros fazem e tenta te aproximar dos outros. Afinal, nós somos seres sociais. Eu não estou proibido de fazer como os outros fazem. Principalmente se a causa é boa. Faça como os outros fazem. Daqui a pouco você vai fazer melhor que os outros. Trate de se superar. Mas é muito difícil sobreviver hoje sem se comunicar. E a comunicação hoje é essencialmente escrita. Manda um e-mail, manda um WhatsApp. E aí eu não tenho como escapar da necessidade da escrita. Muito bom. Professor Flávio Ledor, que Deus lhe abençoe, obrigado por estar aqui conosco, bons negócios aí, e conte sempre conosco. Vamos em frente. E eu quero também, sem rasgar seda, dizer que os elogios que tu me fizeste e tua equipe faz a mim são recíprocos. Eu te aprecio muito, e desde muito antes que tu fosse secretário de Estado, que tu exercesse, aliás, com um brilho excepcional. Tenho certeza que o governador Sartori até hoje é grato a ti por isso,
Né? É culpa dele. Boa culpa, né? Bom, e todos nós somos apreciadores do teu trabalho. E a Critério também vai ter um futuro cheio de estrelas brilhando no firmamento. Então, um grande abraço a ti. E muitas parcerias pela frente ainda, né, professor? Vamos, também sempre às ordens, e orgulhoso pela recomendação de clientes que tu fazes a mim e a editora. Eu fico muito feliz com isso. E também, em nome aqui da família Bandeirantes, agradecendo a você, ao professor que nos acompanharam nesse sábado e desejando um ótimo final de semana. Nos encontramos de novo semana que vem. Até lá!